Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui, né, para a gente falar de análise fundamentalista, dados econômicos e notícias no Forex, né. Nós vamos mostrar aqui, vamos conversar sobre os dados, né, e eu vou falar como que eu vou operar na prática aqui esses dados, beleza? Então, uma semana aí mais complexa de se analisar, porque nós vamos ter aí bastante feriado, né? Então, nessa semana, então, a gente tem que estar atento na hora de montar a nossa estratégia, beleza? Então, vamos lá primeiro para os dados econômicos aqui. O que que a gente faz, o que que a gente tem que analisar aqui na prática na hora de planejar aqui o nosso operacional com base em análise fundamentalista, né? Então, vamos lá. No domingo aqui, nós vamos ter um dado importante, que é lá da taxa de preferencial da China, né? Então, dependendo do que vier aqui, isso aí pode mover muito para quem opera lá com HK, né? Com os índices lá da região da China, né? Os índices asiáticos. Então, isso aqui é interessante acompanhar sim, tá, pessoal? No domingo. Na segunda-feira, nós vamos ter aí alguns pronunciamentos, né? Alguns dados aqui da Alemanha, mas no geral vai ser um dia de volatilidade mais baixa, né? Um dia mais parado. Lembrando que nós tivemos aí na última semana alguns dados que trouxeram aí uma fraqueza para o dólar, né? O dólar acabou perdendo um pouco da força dele, então muita gente pode estar esperando, o dólar vai reagir, né? Vai voltar, vai ter um rebote aí, mas o que eu estou falando para vocês é uma semana complexa, porque a gente tem que analisar que como tem feriados, a volatilidade pode ser mais baixa, e outro fator do ponto de vista fundamentalista que eu sempre falo para vocês é que já analisando a próxima semana, vai ser uma semana com dados mais importantes e mais impactantes. Então, pode ser que o mercado também aguarde, né, a passagem dessa semana e do feriado, para então, na próxima semana, tomar as direções com mais firmeza, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Já tem que estar sabendo que na próxima semana vão ter dados mais importantes do que nessa. Então, isso também vai impactar na volatilidade dessa semana. Mas continuando aqui, né? A gente vai para segunda-feira aqui, continuando na segunda-feira, que são os dados que eu falei para vocês mais leves, né? Mas mesmo assim, pode ser que ainda tenham resquícios dos dados da semana passada, então pode ser que haja um movimento com base nisso, né? Então, a segunda-feira é mais parada. Na terça-feira, dados leves aqui na região da zona lá do Reino Unido, né? Também na parte europeia, dados leves, mas aí para quem opera o CAD, um dado importante, né? Dado de inflação lá no Canadá. Então, isso aqui vai movimentar bastante lá quem está operando aí com a moeda o CAD, certo, pessoal? E aí, dados de vendas de casas nos Estados Unidos, isso aqui é interessante acompanhar, mas na minha visão não vai gerar uma grande volatilidade. O que pode gerar mais volatilidade nos pares do dólar aí é a divulgação das atas lá da reunião do Fed, beleza? Então, 4 horas, atas da reunião do Fed, isso aqui também pode deixar o mercado em espera, né, aguardando aqui com relação a essas atas, beleza? Então, essa é a terça-feira. Quarta-feira, o que nós vamos ter? Na quarta-feira provavelmente vai ser um dia um pouco mais movimentado nessa semana, porque aí já é o pré-feriado, né? Então, lá na quarta-feira nós vamos ter um pouco mais de dados, né? Nós vamos ter uns dados interessantes aqui do Reino Unido, questão de orçamento, né? Nós vamos ter aqui, ó, pedidos de bens duráveis, nós vamos ter pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, então isso aqui movimenta bastante o mercado, né? São dados que vão movimentar aqui esses dados de emprego e de vendas, vamos ter vendas no Canadá também. Alguns discursos aqui que vale a pena a gente estar acompanhando também, né? E então, e PMI lá na Austrália também é interessante a gente acompanhar. Para quem trabalha com Audi, é interessante. Nós vamos ter aqui a divulgação também do Atlanta Fed GDP Now, que é um dado interessante sobre o PIB lá nos Estados Unidos, e então é interessante acompanhar também, na quarta-feira. Aí nós vamos para quinta-feira, que é onde já vai ter feriado lá nos Estados Unidos e no Japão, onde a gente imagina que a volatilidade vai ser bem baixa, né? Porque é o feriado lá do Thanksgiving, né? Do Ação de Graças. Mas mesmo assim, vamos ter dados importantes em outras regiões. PMI da zona do euro, PMI do GBP, né, da Libra, que é lá do Reino Unido. Então, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre o PMI, né? Então, vocês podem assistir lá para ver a importância desse dado e como analisar esse dado aqui. Mas
dado importante. E para quem quiser saber mais em detalhes, né, nós temos aí na descrição o link da mentoria de análise fundamentalista, onde a gente explica isso aqui tudo em detalhes para que você possa fazer uma análise completa. Beleza? Então, aí nós vamos ter esses dados aqui nessas duas, na parte da zona do euro e do GBP, que são importantes, mas no feriado, né? Então, a gente imagina que isso aí vai pesar na hora da volatilidade, na reação desses dados. E um dado importante também aqui, que são dados de inflação no Japão, né? IPC no Japão, mas por conta da volatilidade, a gente fica sempre com o pé atrás na questão do movimento, né? Pode ter no mercado. Também vai ter PMI no Japão, que é um dado importante. Na sexta-feira, novamente vai ser feriado nos Estados Unidos, com fechamento mais cedo. Então, nós vamos ter dados importantes na sexta-feira, mas o fechamento é mais cedo e talvez não dê tempo do mercado reagir, né, e de se posicionar, ou então que o mercado espere a próxima semana. Então, analisando aqui os dados da sexta-feira, dados de PIB na Alemanha é importante porque é a maior economia da zona do euro, né? Nível de emprego na Suíça, interessante, dado para a gente acompanhar aqui, nível de emprego na Suíça também, para quem opera lá o CHF, alguns discursos para a gente estar acompanhando também se tem alguma novidade, né? Dados de venda no CAD e PMI nos Estados Unidos, que é um dado muito importante, muito aguardado, isso aqui movimenta o mercado, porém cai na véspera do feriado aí, né? Cai no meio do feriado, na verdade, né? Num dia que vai ter fechamento mais cedo. Então, é interessante a gente acompanhar, mas com cautela sempre também, né? Sabendo que na próxima semana nós vamos ter dados mais importantes, dados mais impactantes. Então, a minha análise do ponto de vista de análise fundamentalista é que a volatilidade pode ser baixa nessa semana, então a gente tem que estar atento com isso. Então aí a volatilidade baixa a gente não opera, não funciona dessa forma, né? Então o que eu tenho aqui planejado para essa semana na questão de operações estruturadas, né, pessoal? Eu estou aqui com o USD-CHF aberto, né? O preço atual está 88,60, 88,500 mais ou menos ali, tá nessa faixa, né? E aí, o que a gente pode planejar para o USD-CHF? Como eu falei para vocês, os dados nos trouxeram um enfraquecimento do dólar, então eu não quero imaginar que o dólar vai se valorizar em relação ao CHF. Não estou imaginando isso, né? Mas e aí, como a volatilidade vai ser baixa, o que eu posso fazer? Eu vou montar esse tipo de estrutura aqui, né? Uma operação estruturada que me garante o seguinte: caso a volatilidade seja baixa e o preço não se movimente com muita violência para nenhum dos lados, eu vou lucrar. Então, como é que funciona aqui? 88,600, né? Lá até o 89,100, ou seja, se o dólar subir, mesmo que eu acredito que não vai acontecer, se ele subir até 89,100, eu vou continuar lucrando. E se o USD-CHF cair até o 88, 87,900, eu ainda também vou estar na minha zona de lucro, ou seja, eu vou estar apostando aqui no mercado lateral, né? No mercado que é o que vem acontecendo aqui, ó. Essa aqui são velas, se não me engano, são velas de 1 hora, né? Essas velas aqui, então vocês podem ver que o USD-CHF está mais lateral, né? Apesar de estar caindo, mas ele está caindo mais de forma lateral. Então, eu tenho uma margem um pouquinho maior na queda, mas ainda tem uma margem para cima. Então, se ele se manter lateral, eu vou me manter aqui na zona de lucro nessa semana. Eu ainda não abri essa operação, porque eu quero aguardar como é que vai estar a volatilidade aí no domingo e na segunda, para eu poder começar a montar essa operação aqui, para poder tentar lucrar mesmo numa semana de mercado lateral, numa semana de pouca volatilidade na minha visão, né? E onde a gente pode aí tentar aproveitar, né, para fazer aí esse tipo de operação. Então, essa aqui é a minha análise para vocês, né, do mercado Forex, na prática aí, dos dados econômicos, das notícias e como que a gente vai estar operando aí na prática, né, pessoal? Como é que a gente vai fazer aí com as operações estruturadas para tentar lucrar, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários. Para quem quiser aprender mais sobre análise fundamentalista e operações estruturadas, o link da mentoria está aí na descrição, né, para você estar lá operando e ter contato direto aí comigo, né? Então, até o próximo vídeo e boas operações para todos.